E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Alma Querida, finalizando esse e-mail dessa alma querida feminina, psicóloga e formando em psicanálise, cujo professor da psicanálise é ateu, e ela foi influenciada por conta de não acreditar na reencarnação, porque ele desenvolveu uma teoria forte sobre isso e está confundindo essa nossa alma querida, que ela pergunta, será que sou espírita? Porque realmente eu tenho dúvida da reencarnação. E nós, antes de convidar o intervalo, a gente estava falando a respeito, indicando a ela um trabalho maravilhoso, né, de Kardec, um livrinho fininho que ela pode encontrar, o que é o Espiritismo. Lá ela vai encontrar pessoas realmente confrontando de maneira técnica, profissional e Kardec, diretamente. Profunda e inteligente. Kardec, não estou falando nós, nem outra, Kardec. Então você veja bem que foi direto com ele, tá? Então, nós dizemos o seguinte, nós vamos dizer que ela vá até esse livro, ele fala sobre, ele é atendido, na verdade, é uma entrevista que é feita com um cético, padre, né? E ela vai encontrar ali essa essência da diversidade que existe. E vários conceitos são tratados lá, né? Inclusive, o crítico, no caso do crítico, ele fala assim, escuta, me convença, né? Me convença de que a reencarnação. Kardec fala, eu não estou para convencer ninguém. E existe muita diferença entre convencer, aquela questão da pessoa que quer acreditar e aquele que não quer acreditar. Porque se você me convencer, eu não faço um livro contra o Espiritismo. Kardec, de maneira brilhante, como sempre, fala, opa, eu não vou te poupar disso, pode publicar. Aliás, a sua publicação vai trazer curiosidade para aqueles que querem saber. Tudo concorre para o bem. Uma das situações. Isso. Aí ele, quer dizer, olha que inteligente, né? Mas, doutora Adão, antes da gente continuar atendendo esse e-mail, nós vamos atender um socorro aqui. Um socorro. Socorro! O que será, socorro! Meu Deus? Socorro! Começa com 0800. Socorro, meu Deus. O 0800 12 18 38. Que número lindo. Número do amor, né, doutor? Sei. O que é isso? Esse número que nossos ouvintes, nossos telespectadores vão lá se dirigir, se comunicar para fazer parte desse objetivo maior, que é a manutenção do Espiritismo, levando realmente esta simples informação da existência da reencarnação, da existência do Espiritismo, da força que é o poder do Espiritismo através desses atos de bondade, desse conhecimento, da lei do retorno, que faz com que você faça o bem e volte para você. E nós estamos justamente falando sobre a reencarnação. Então, para que mais pessoas deixem de ter essa dúvida ou se fortaleça mais na compreensão da reencarnação, colabore. Façam com que a TV Maior e a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova continue levando a mensagem reencarnacionista, dando aquele ar de vontade de viver, sabe? De uma força que vem de dentro de você. Porque muitas coisas só a reencarnação pode responder, né, doutora Adão? Claro. Eu fico aqui imaginando, né? Se você está falando aí do 0800 12 18 38 para as pessoas ligarem e ajudarem. Então, nós estamos dentro do e-mail. Sim. Porque eu fiquei pensando, olha só, o Clube Amigos da Boa Nova é instrumento para uma fala do Cristo. Esse e-mail é instrumento para a fala do Cristo. Esse psicólogo, esse professor de psicanálise que é ateu, é instrumento. Mas os irmãos que estão do outro lado querendo usar este professor e que ficam atacando aqui também
dando dor de cabeça na gente, até tontura às vezes, querendo quebrar a mesa e tal, também são instrumentos. Para quê? Aquilo que Jesus disse. Não haverá nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não venha a ser revelado. Ou seja, nós vamos ficar sabendo de tudo. Então, agora vocês veem, na televisão aparece, está cheio na internet de vídeo de criança de 5 anos, crianças menos do que isso, falando várias línguas ao mesmo tempo. Crianças que começam, depois de uma determinada idade assim, já a criança ainda chega no piano e começa a tocar. Está entendendo? Como se fosse um virtuoso. E se na Bíblia está escrito que Deus não faz acepção de pessoas, mas deixa a Bíblia de lado e olha para a pessoa e fala, ué, por que ela é daquele jeito e eu não? Por que você é diferente? Por que você não sabe várias línguas ao mesmo tempo? Tá? Por que nós nascemos com essa diferença? Qual a razão disso? Então, vai atrás. Pergunte. Então, mas isso eu não sei, isso é oculto. Isso parece alguma coisa escondida. Não haver nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não venha a ser revelado. E está acontecendo isso agora. Está vindo tudo à tona. Então, uma das coisas que eu mais falo, nossa, será que eu vou viver o suficiente para ver a reencarnação sendo aí proclamada por todo mundo? Eu digo que um camarada fantástico, que ele tem, se ele viver mais alguns anos, ele vai se sentir nessa obrigação. De repente fala, olha gente, vocês precisam começar a pensar em reencarnação. Francisco? É o padre, o Papa Francisco, né? É o Papa Francisco. Porque ele fala, ele faz umas homilias, coisas maravilhosas, que não tem lógica se não tiver reencarnação. É engraçado que nesse livro aí, o padre também entra, né? Nessa história de perguntar a respeito da reencarnação. Né? Agora, com relação ao cético, por exemplo, o Kardec fala, querido, qual a ciência que não teve dissidência? Qual a ciência nova que não teve dissidência, que não teve discordância? Tá? Então é natural tudo isso. É natural ter a discordância. E faz parte do desenvolvimento. Isso lá atrás, né? Quando ele estava escrevendo. Né? E, quer dizer, com relação ao padre também, ele sempre fala assim, não estou querendo convencer ninguém. Ninguém está querendo ser convencido. Tem pessoas que querem conhecer, é nestes que eu vou dedicar a minha maior atenção. Sim. Né? O Kardec fala. É esse que eu vou, não aquele curioso por curioso. Você vê que interessante como ele é? No entanto, estas entrevistas formou esse trabalho que ajuda muitos, né, a se convencerem, ou pelo menos ter conhecimento das oposições, e Kardec contrapondo. Mas contrapondo com uma inteligência, uma cultura tão grande que respeito você. Não tem problema, não estou aqui nem um pingo interessado em te convencer. Até o tempo vai também convencer. A ciência vai chegar até lá e ela própria vai se unir a isso. Exato. E se começa a fazer perguntas, né, teria que perguntar muita coisa. Você não acredita em reencarnação? Me explica. Por que é que tem que existir infância, juventude, maturidade, velhice e morte? Por que tem que existir? Por que é que tem que existir diferença de sexo, homem e mulher? Por que é que tem que existir aquele que é sábio e aquele que é doente? Por que tem que existir o são e o doente? Por que tem que existir doença? Por que a vida é transitória? Por que nós não somos eternos? Por que eu tenho que morrer? Você começa a fazer perguntas que só a reencarnação vai responder. Então, minha querida, é aquilo que o senhor falou, né? Na verdade, ela estava precisando de realmente se fortalecer. E só tem uma condição, né, doutora Adão, de fortalecimento. É o quê? Conhecimento. Não tem como. Exato. Conhecimento. Você conhecereis a verdade e ela te libertará das nossas ignorâncias. É tão fantástico isso, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas vou conhecer com que idade e como é que eu faço? Não, é que você nascer, ser criança, adulto, maduro, velho e morrer também, isso faz parte do aprendizado. É por isso que você vai entender por que é que está escrito lá. Por que o Cristo teria que dizer isto e ter um sucesso tal, que é o livro mais vendido no mundo? Né? Ninguém chega ao reino do céu se não nascer de novo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Existe uma lei, da lei não passará um jota, um tio, até que tudo seja cumprido. O que é tudo isso? O que significa tudo isso?
que significa um homem vir aqui, passar pelas experiências que ele passou e fazer o que ele fez? E ficar com a fama que ele ficou? O cara mais importante do mundo, né? Mais falado. Por que tem que passar por tudo isso? Só a evolução, a reencarnação é que vai explicar. Então, minha querida, realmente, não tem como, não adianta fugir. É como nós dissemos, né, doutor? A reencarnação existe, ela é lei. Ela é lei. Sim. Sabe? É lei. Então, a lei independe das pessoas que acreditam nela ou não. Né? Então, vai pesquisar, vai estudar, pega o Livro dos Espíritos, a parte de conclusão do Livro dos Médiuns. Kardec também dá um banho lá sobre os opositores, as oposições, né? Que existe contra o Espiritismo. Na internet tem um monte de bombardeio contra o Espiritismo, com pessoas falando, desculpa a expressão, bobagem a respeito. Então, vai estudar, como Kardec indica nesse livro. Ele pede para estudar, ele pede para realmente ter dúvida, e a dúvida faz a pessoa ir atrás. Isso é muito interessante. E esses que falam bobagens, né? Como disse a doutora Dora, falam como se estivesse falando a coisa mais importante do mundo. Uhum. E aí acontece uma coisa muito interessante, tá? É que essas pessoas são necessárias, exatamente, como eu disse, eles são necessários como se fossem os cutucões. Uhum. A gente vai aprender às custas deles. É como o crítico, o cético e o padre, né? Então, doutora Adão, nós vamos nos despedir? Olha, estou muito feliz de ter estado com vocês, com você, e muita alegria a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.